Como foi que você aprendeu a história do nosso país na escola, no contexto escolar? Você aprendeu que o nosso país foi descoberto? Você aprendeu que o nosso país foi civilizado a partir dessa descoberta? Como foi que você aprendeu? E aí a pergunta é essa porque a gente foi um país colonizado e a gente tem uma mentalidade de país colônia até hoje. Uma mentalidade incentivada por nós mesmos, por aqueles que colonizaram. Ah, Letícia, mas a tecnologia veio para o nosso país. Nosso país é nosso país por causa dos portugueses, né? Por causa do descobrimento e tudo mais. Segura uns dados aí. Segundo a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a população indígena em 1500 era de aproximadamente 4 a 10 milhões de habitantes. Nós não descobrimos o Brasil, nós roubamos o Brasil dos nativos. Em 1650, de 1500 a 1650, dá uma segurada nesse tempo aí que é bem pouco, hein? Esse número já havia caído para 700 mil indígenas. 10 milhões. Passou até 700 mil. Segurou essa informação? Pois bem. Em 1957, chegou a 70 mil indígenas. De 10 milhões para 70 mil. Esse foi o registro mais baixo da história. O que acontece, gente? A gente precisa ter em mente que quando os portugueses chegaram aqui, eles não chegaram aqui metendo louco e tudo mais. Eles chegaram aqui debilitados da viagem, que não foi uma viagem fácil. Navegar não era nada glamuroso naquela época. Eles entraram aqui em contato com os nativos dessa terra, que não se chamava Brasil, e a partir desse contato com os nativos, eles começaram a trocar coisas por ouro. E aí, dentro da sua eterna ganância e da cultura colonizadora da época que outros países já haviam feito, encontraram aqui nesta terra que eram dos indígenas, que é até hoje, né, mas que a gente tomou deles, riquezas, ganância, e aí essas pessoas, esses indígenas, começaram a ser adoecidos pelas doenças dos portugueses e morreram aos montes. Os que não adoeciam eram escravizados então. Percebem? Nessa época, né, o crime contra o indígena ele era bem visto até pela igreja. Porque a igreja acreditava que o indígena não tinha alma e que, portanto, não seria um crime matar um indígena porque ele não tem alma. Eles eram vistos como animais, como objetos. Se isso não é chocante para você, eu não sei o que é. Bom, e aí chegaram aqui, pegaram uma terra que não era deles para enriquecer em cima dessa terra. Escravizaram esse povo, adoeceram esse povo e depois não tinham mão de obra. E foram buscar os africanos para fazer exatamente a mesma coisa. Assassinar cruelmente, escravizar, torturar e tudo mais o que você imaginar com a justificativa religiosa de que essas pessoas não tinham alma. Aí eu te pergunto assim, por que até hoje a gente considera, a gente sociedade, tá? Eu me incluo fora dessa. Né? A gente considera, por exemplo, as religiões de matrizes africanas assustadoras. Né? Por que a gente considera as religiões indígenas um romance ali, né? A gente chama de lenda, a gente chama de mitologia. Porque nós
colonizamos esta terra, nós tomamos essa terra. Parte do processo de colonização, presta bem atenção, parte do processo de colonizar uma terra é destruir a identificação e a cultura daqueles que estavam presentes nela. É fazer essas pessoas deixarem de existir culturalmente. Percebe? Muito bem. Letícia, como é que é isso? Você está exagerando? Não. Se vocês olharem as histórias dos incas, né? Sei lá, dos países que foram colonizados ali por espanhóis, ou mesmo da Índia, né? Que foi colonizado pelos ingleses, vocês vão ouvir falar de uma colonização muito violenta, o que não acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil se coloca como se a colonização portuguesa fosse branda, fosse não violenta, né? Aqui no Brasil eu ouço pessoas dizendo coisas do tipo assim: ah não, mas os indígenas se deixaram escravizar, né? Oi, gente. Ninguém se deixa escravizar não, meu anjo. A gente fala de uma população de 10 milhões que virou 70 mil. O nome disso é genocídio mesmo. Genocídio. Certo? Vamos dar os nomes certos para as coisas certas. No entanto, quando a gente vai para a escola e vê as pinturas, está lá a galera europeia, né, os portugueses lá maravilhosos, glamourosos, lindos. Não foi assim. A história não foi assim. Por que a gente reproduz essa história até hoje, então? Porque nós fomos colonizados. Cara, a gente acabou de vivenciar aí a morte do Philip, né, o príncipe Philip, que foi um colonizador. Ele foi um colonizador, ele estava vivo ainda. Colonizações, processos de colonização são recentes. Historicamente, não são nada. E aí, dentro dessa mentalidade que a gente reproduz culturalmente como se essas pessoas tivessem nos salvado. A gente tem monumentos dos bandeirantes. Essas pessoas roubaram essa terra. Essas pessoas não são dignas dessa terra. Essas pessoas vieram aqui fazer uma exploração dessa terra. Bom, se você acha que eu tô sendo muito dramática, né, e tudo mais, eu te convido a ver alguns documentários muito legais a respeito disso. A gente tem guerrasdobrasil.doc na Netflix, com Ailton Krenak, que é um indígena maravilhoso, e ele fala bastante sobre como foi esse processo pelo viés indígena, porque até então a gente tem a história de quem colonizou, e a história é muito mal contada, né? A força deixa a história mal contada. A gente sempre sabe da história por aqueles que ganharam. Então, obviamente, aqueles que, né, lutaram não são muito bem-vindos, não são muito bem descritos. A gente sabe da história sempre do lado branco, né, opressor. Portanto, eu recomendo o episódio 1. E também a gente tem o Guia Politicamente Incorreto, a segunda temporada, pelo amor de Deus, porque a primeira não foi tão legal, com o Eduardo Bueno. Tem um episódio inteiramente dedicado sobre quem foram os bandeirantes. Eu não sei que episódio é, mas dêem uma olhada que é muito bom. Fora isso, a gente tem alguns estudos que mostram, né, que a gente acredita que essa colonização portuguesa não foi tão agressiva. Por isso a gente acredita, por exemplo, que não existe racismo no Brasil. Veja como isso é cultural, né? Como isso é um projeto cultural para que a gente não consiga ali observar a história completa e ter um panorama do que realmente foi a colonização no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe um fato histórico que eu acredito ser muito chocante, muito relevante. Entre 26 e 29 de julho de 1911, 110 anos atrás, o Brasil
O Brasil participou oficialmente do Congresso Universal de Raças. Congresso Universal de Raças, tá? Congresso Universal de Raças, que foi realizado em Londres. O trabalho intitulado Os Métis do Brasil foi de autoria de João Batista Lacerda, que defendia que até 2012 a população brasileira seria composta por 80% brancos, risos, 17% de indígenas, 3% de mestiços, enquanto a raça negra teria desaparecido. Então a gente vai ver que em 1911 a gente tinha um projeto totalmente eugenista, racista, horroroso, de miscigenar o povo brasileiro até que não houvessem mais pessoas negras e que não tivessem mais indígenas suficiente. Esse era um projeto para as pessoas serem brancas. Projeto. Se isso não é racismo estrutural, meu anjo, eu não sei o que é. Não sei, me digam vocês. Mas o fato é, graças ao português nós temos uma nação? Não. Graças aos portugueses a gente perdeu a nossa nação. A gente aprendeu a odiar a nós mesmos, né? Então hoje o nosso padrão de beleza é branco, magro, olho claro, nada a ver com os nativos da nossa terra, nada a ver com a gente, nada a ver com os povos que vieram habitar aqui. É sempre uma recomendação e uma lembrança de que nós estamos errados, que nós somos inferiorizados, que a nossa autoestima tem que ser horrível porque nós somos uma colônia. Até hoje o Brasil vende recursos naturais para outros países. Nós vendemos terra, nós vendemos carne, nós vendemos água. Nenhum país faz isso. Nenhum país faz isso. Então, graças aos portugueses, na verdade, nós aprendemos a amar a supremacia branca que nos oprimiu e nos oprime atualmente, até hoje. A gente foi ensinada a endeusar os nossos próprios opressores. Percebam isso. A gente precisa descolonizar a nossa cultura. A gente precisa descolonizar a cultura. Isso dá muito trabalho. Isso não vai ser numa geração, mas a gente precisa começar. Eu vou deixar uns perfis de qualidade para vocês num post com resumo desse vídeo, para vocês seguirem, para vocês se informarem, para vocês saírem dessa bolha branca opressora que foi criada para nós, né? A gente precisa sair disso, a gente precisa ter consciência de que esse país nem nosso é, a gente precisa ter... nós precisamos nos aliar às lutas indígenas, às lutas antirracismo. Nós precisamos ser antirracistas. Já passou da hora. E se você duvida que existe um projeto eugenista nesse país, um projeto para a morte de pessoas indígenas e pessoas pretas nesse país, basta você ver o quanto o governo tem feito por essas pessoas. Na verdade, não tem feito. Muitos direitos dessas pessoas foram retirados durante a pandemia, inclusive está tramitando, né? Se eu não me engano, no Supremo Tribunal Federal, pelo menos foi pedido, o julgamento de um processo sobre uma acusação de eugenia contra o presidente da República pelo massacre dos povos indígenas durante a pandemia. Não sou eu que estou dizendo, tá? Tudo isso está na internet. Se informe, se informe. Por que estou trazendo isso novamente? Como psicóloga, só para esse vídeo não ficar gigante, que já está. Nós temos o dever de sermos antirracistas. Nós temos o dever de respeitarmos todas as religiões. Nós temos o dever de descolonizar a nossa mente. Nós temos o dever de parar de colocar o branco
como padrão, como certo, como único possível, como bonito. Nós precisamos parar urgente. Isso está nos matando, literalmente. Literalmente. Espero que esse vídeo tenha batido em você pelo menos algumas dúvidas e algumas questões. Procure informação.